Bom. E aí a gente chega no último dos parágrafos, desses 11 parágrafos iniciais do quarto capítulo da Fenomenologia do Espírito, que o Hegel diz assim: é uma consciência de si para uma consciência de si. E somente assim ela é, de fato, pois só assim vem a ser para ela a unidade de si mesma com seu ser outro. Então, só quando uma consciência de si... Só quando uma consciência de si é para uma outra consciência de si, que vem a ser para ela a unidade de si mesma com seu ser outro. Então, é só quando uma consciência de si está numa relação com uma outra consciência de si, que essa unidade com o ser outro se faz. O eu, que é o objeto do seu conceito, não é de fato o objeto. Esse eu que é o objeto do seu conceito, o puro eu aqui, ou se a gente quiser colocar se a gente quiser colocar ele aqui também como uma mediação absoluta, o eu que é o objeto do seu conceito não é de fato objeto, ele é só uma relação de mediação. Então, a consciência de si, ou o eu, media sua relação com o mundo através do eu. Porém, o objeto do desejo, que agora é esse aqui, esse segundo eu que apareceu aqui, porém, o objeto do desejo é só independente por ser a substância universal e indestrutível, a fluida igualdade a si mesma. Quando a consciência de si é o objeto, é tanto eu quanto objeto. Então, porém o objeto do desejo é só independente de si enquanto substância universal. Então, digamos aqui, enquanto aqui, estando aqui. Vamos ir fazendo essa bagaça aqui, interativamente. O eu, que é o objeto para o seu conceito, não é de fato um objeto. Porém, o objeto do seu desejo é só independente por ser a substância universal, indestrutível e fluida igual a si mesmo. É a vida. Então, a consciência de si só faz a experiência da independência do objeto porque ela faz a experiência da vida como um todo, porque ela saca essa vida como um todo. Quando a consciência de si é o objeto, é tanto eu quanto objeto. Aí, quando essa consciência de si aqui é objeto, quando a gente muda disso aqui para cá, é tanto eu quanto objeto. Então, aqui, esse eu aqui, ele é tanto consciência de si e objeto. Para nós, portanto, aí o Hegel vai dizer, já está presente o conceito de espírito. Aí ele vai dizer o que é mais ou menos esse conceito de espírito, do que trata dessa fenomenologia do espírito. Para a consciência de si, o que vem a ser mais adiante é a experiência do que é o espírito. Qual que é a experiência do que é o espírito? Essa substância absoluta, que na perfeita liberdade e independência de sua oposição, a saber, das diversas consciências para si essentes, é a unidade da mesma. Então, o espírito é a substância absoluta. A gente pode entender a substância absoluta como uma substância que se pensa a si mesmo. Espírito. A gente vai ver mais para frente por que essa substância se pensa assim. Mas, aliás, a gente não. Talvez lá no último capítulo isso tome absoluta clareza, mas enfim. Espírito é uma categoria que se pensa a si mesmo, que reflete, assim como o eu reflete, né? Assim como eu tenho aquela reflexão absoluta, assim como eu tenho aquela reflexão absoluta. Essa substância absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua oposição, essa liberdade e independência de sua oposição, o espírito, digamos, ele está... Aqui tem O Hegel está passando aqui de uma experiência com uma consciência só, uma consciência que só encontra satisfação numa outra consciência, para uma experiência mais ampla, para uma experiência com vários eus. Aqui ele vai fazer a experiência do espírito, dessa vibe do tempo, digamos. Essa substância absoluta que na perfeita liberdade e independência de sua posição, a saber, das diversas consciências de si para si existentes, para si essentes, é a unidade das mesmas. Então aqui, o eu se relacionando com vários eus, um eu aqui, sei lá, tem um eu aqui também, que se relaciona com esse aqui, que se relaciona com esse aqui. Agora o Hegel está meio que propondo, vamos mudar aqui, uma espécie de ecossistemas
de consciência de si. Só que o ecossistema de consciência de si, ele tem essa potencial totalidade que a vida não tem, totalização, essa totalidade totalizável que a vida não tem. Então, enquanto lá na vida a gente fazia aqueles xizinho, que eram os bichos se relacionando num ecossistema, aqui você tem vários eus, que se relacionam como? Historicamente. É a diferença entre aquela fluidez espacial, aquela temporalidade simples e fluidez espacial que o Hegel fala da vida. Aqui nós temos uma temporalidade complexa. É a unidade das mesmas consciências. Um eu que é nós, o espírito, então, eu que é nós, e nós que é eu. Basicamente são os eus que, se relacionando entre si, criam uma espécie de unidade, de universalidade, de vibe, de época, de era, de espírito do tempo, se quiser. Cria uma espécie de vibe. Esse eu que é nós, esse nós que é eu que o Hegel chama de espírito. É o que seria o análogo a um ecossistema humano, ao passo que a vida seria aquele ecossistema natural. Aí o Hegel continua. A consciência tem primeiro na consciência de si, como no conceito de espírito, seu ponto de inflexão. Então a consciência ela tem primeiro na consciência de si, seu ponto de inflexão, seu ponto que é aquele negócio que aquela hora que o Hegel fala. O objeto retornou sobre si mesmo e por seu lado a consciência fez o mesmo. O que é esse ponto de inflexão? Nos 3 primeiros capítulos, o Hegel estava tratando de um conhecimento contemplativo do mundo, que deixa o objeto intacto, que você quer medir, catalogar, nomear e qualificar o objeto. Quando a gente passa de uma atitude contemplativa para uma atitude destrutiva, para uma atitude desejante, esse objeto já não é mais deixado intacto. E aí o Hegel vai dizer, então, a consciência tem primeiro na consciência de si, como no conceito de espírito, seu ponto de inflexão, a partir do qual se afasta da aparência colorida do aquém sensível. O que é a aparência colorida do aquém sensível? A aparência, então, a consciência que tem primeiro seu ponto de inflexão, a consciência que tem na consciência de si e no conceito de espírito, seu ponto de inflexão, a partir do qual ela se afasta. Então ela vai se afastar da aparência colorida do aquém sensível, a aparência colorida do aquém sensível, que é tipo o mundo da vida, as figuras desdobrando-se em leques, aparecendo ali aquela multiplicidade linda que é a natureza, o besourinho, o macaquinho, a arvrinha, o hipopótamo, que é esse aquém sensível, e da noite vazia do além suprassensível. A noite vazia do além suprassensível é esse buraco preto do desejo que a gente colocou ali, aquela negatividade, o puro eu, essas instâncias de pura negatividade, para entrar no dia espiritual da presença. Vocês lembram que lá no começo desses 11 parágrafos, o Hegel ele vai definir desejo como o outro, o campo do desejo, mais a negatividade do desejo, que é o eu, mediado pelo desejo, que também é o eu, e esses dois, relacionados a esse eu que deseja. Foi assim que eu desenhei lá atrás. E eu ressaltei ali, fiz questão de ressaltar que para o Hegel, o desejo, ele teria que vir associado a esse mundo, associado aos elementos do mundo. E aí o que o Hegel está falando assim? Quando você está além desse mundo colorido da vida, quando você se afasta desse mundo sensível da vida, da aparência colorida do aquém sensível, e quando você se afasta da noite vazia do além suprassensível, você entra exatamente nesse campo de união do eu com o outro, de união do eu com o seu campo do desejo, mas esse outro a gente descobriu agora que ele também é o eu, para entrar no dia espiritual da presença. Então aqui, nesse momento, quando a gente tem vários eus, sob o conceito de espírito, a gente tem um mundo, digamos, criado pelo ser humano. A gente não tem nem essa negatividade
desejante aqui, esse puro desejo negativo que só quer negar o mundo, esse buraquinho preto que jaz em todos nós, esse outro que nos habita, esse outro dentro de cada um de nós, e nem esse mundo da vida estático, espacial. A gente agora, juntando essas duas coisas, a gente tem esse dia espiritual da presença, que são os eus, os homens, os seres humanos, construindo o seu próprio mundo, entrando num regime de temporalidade que a gente pode chamar de histórico. Bom, eu espero que não tenha ficado absolutamente confuso esse negócio. É difícil pra caramba, mas é absolutamente lindo. Eu acho que eu não procurei muito, teve uma época que eu estava muito procurando estudar isso. Eu achei poucas referências que comentavam integralmente esses 11 primeiros parágrafos. Na verdade, eu só lembro de uma agora, que é do Jean Hippolyte, que, se eu não me engano, na época não me ajudou muito, então eu fui, sei lá, estudar isso assim com mais rigor, meio que sozinho mesmo, porque apostando que havia muito sentido nisso que o Hegel escrevia, e aí, mesmo que eu não tenha conseguido compreender tudo assim, eu acho que para entrar em discussões, para dialogar com autores que tratam desses 11 primeiros parágrafos, isso aqui talvez seja bem útil, porque ainda que grande parte do que eu tenha dito aqui esteja errado, vocês têm uma interpretação ruim para confrontar com uma interpretação boa. E eu acho que isso já ajuda, já auxilia em arrumar ou consertar essa interpretação que, a partir das boas, vai fazendo uma reforminha nessa casa de bambu e argila mal construída que a gente fez aqui, mas eu acho que pode ser útil, assim. Enfim, se vocês gostaram, curtam aí, deixem o joinha, essas coisas.